Bem, e conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, nesse clima, a cantora, compositora, sambista, parlamentar, Leci Brandão. Tudo bem, Leci? Como você está? Seja muito bem-vinda, hein? Muito obrigada, é uma honra mesmo de estar aqui com você, dizer que o rádio para mim é fundamental, né? Porque a gente tem uma vida artística que ela foi forjada no rádio. O rádio sempre nos tocou desde o início da carreira e a gente, é claro que depois que as coisas foram mudando, o tempo foi passando, a gente sente muita falta. E eu fico contente quando recebo um convite para visitar, né, um programa como o seu, viu, Danilo? Parabéns e muito obrigada. Obrigado, estou muito feliz aqui. A Leci está aqui no programa para dividir as novidades da carreira, relembrar os momentos marcantes, os grandes sucessos, falar de música, claro, de samba. Tem um CD aqui que eu já recebi, autografado ao vivo, Leci Brandão. Eu Sou Assim, acho que o Daniel Mesquita consegue registrar aqui na live, para quem nos acompanha também no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, no nosso canal do YouTube, tá aqui o CD da Leci Brandão, tem agendas de shows, muita coisa acontecendo em 2022, a gente vai contar tudo pro nosso ouvinte, mas queria antes começar perguntando, Leci, da sua relação com São Paulo, porque afinal de contas você é carioca do Rio de Janeiro, nascido em Madureira, mas São Paulo te abraçou e você abraçou São Paulo também, né, Leci? São coisas, né, que Deus determina. Eu acho que essa minha vinda para São Paulo já de alguns anos foi uma coisa que tinha que acontecer na minha caminhada. Primeiro pela questão artística, porque foi uma gravadora de São Paulo, a Copacabana, né, que me trouxe de volta à carreira. Eu fiquei 5 anos sem gravar e em 1985 eu gravei o LP Leci Brandão, foi a minha volta, foi o disco que tinha Papai Vadiou, Zé do Caroço, Maria de um São João e tantas coisas, e que me trouxe de volta. Paralelamente a isso, o povo ligado ao samba, né, que é ligado à música popular, sempre procurou estar presente nas nossas apresentações. No início eram muito poucas pessoas que iam, afinal de contas eu não estava acostumada a cantar aqui em São Paulo, eu vivia mais no Rio de Janeiro. Mas isso foi uma coisa que aconteceu paulatinamente e logo depois eu tive a certeza, né, de que esse povo daqui, não só dessa cidade como desse estado, entendeu o meu trabalho, porque a gente sempre foi muito observada pelo fato de fazer músicas com temas sociais, enfim, né? Ele conseguiu entender esse trabalho e aí eu fui chegando e fui ficando mais conhecida e hoje eu posso dizer a você que eu agradeço muito, né, ao Estado de São Paulo por todas as coisas positivas que aconteceram na minha vida. É um negócio que não dá para a gente ficar explicando muito, que as coisas foram de forma muito natural, foi uma coisa muito espontânea, né? E de muita verdade, de muita sinceridade. Você é filha, neta e afiliada de mangueirenses, né? Apesar de nunca ter morado de fato no Morro da Mangueira, mas frequentava muito ali os ensaios, aquele ambiente todo. Mas a sua criação foi em Vila Isabel, né, Leci? Sim, que a minha avó materna, ela morava, né, numa que a gente chamava de casa de cômodos, né, antigamente, ali na Avenida 28 de Setembro, e ali eu fui criada, ali eu conheci o bonde, né, que eu peguei o tempo do bonde, afinal de contas, são muitos anos, né, de idade e uma vida muito simples. Então, a Escola Equador é uma escola pública que existe lá até hoje, também ficava na 28 de Setembro. Então, o primário eu fiz ali, acabei sendo moradora da Escola Equador, que a minha mãe era servente de escola. Então, a Vila Isabel, no início da minha vida, tem assim a memória afetiva minha com Vila Isabel é muito grande, porque ali eu conheci o carnaval de rua, né, os blocos do bairro. E a Mangueira, ela fez parte também da minha vida, porque a minha madrinha de batismo morava no Morro da Mangueira. Então a gente ia lá visitar a minha madrinha dia de domingo e tal, e eu sempre subia, né, o morro, não havia ainda o Palácio do Samba, que hoje era uma quadra muito mais simples, e nós tínhamos a Mangueira como uma conversa comum, conversa do dia a dia, porque a minha mãe
antes de morar em escola, trabalhou na Fábrica Confiança, que era uma fábrica de Realengo não, fábrica de Vila Isabel, que eu morei em Realengo logo depois, que hoje é um grande supermercado, né? Nessa Fábrica Confiança trabalhou minha mãe, minha avó, a irmã da dona Neuma, né? Jamelão, todo mundo que é ligado à Mangueira trabalhava naquele lugar. Então foi assim uma coisa muito, muito legal, a família, né? Falar em Mangueira na minha casa sempre foi uma coisa muito, muito simples. Falava-se Mangueira não como uma escola de samba que a gente visitara, uma coisa que fazia parte da nossa história de vida, né? Seu pai não era mangueirense não, né? Não, meu pai ele torcia pelo Salgueiro, mas meu pai não era ligado ao samba. Meu pai ele gostava de ouvir ouvia samba também, mas era ligado em músicas mais amplas, né? Em gêneros mais amplos. Mas a gente teve essa proximidade, né? com a música, com discos de 78 rotações, de vários aspectos. Eu sempre ouvi muita coisa quando era pequena, por causa da vitrola e por causa do disco de vinil de 78 rotações. Foi seu pai, então, né, que te trouxe mais essas referências musicais e foi ajudando você a criar sua própria identidade, e mais pelo lado da sua mãe, da sua madrinha, a escola de samba, o carnaval, e deu essa mistura toda, né, Alice? Foi isso? Acredito que sim, porque a gente, por causa de papai, a gente ouvia um pouco de tudo. Choro, chorinho, partido alto, música estrangeira também, né? Ele gostava de ouvir Louis Armstrong, gostava de ouvir Doris Day, Peter York. Havia dias que ele gostava de ouvir música clássica. Então ele punha na vitrola final de semana, então eu escutava um pouquinho. E aquilo tudo fui ouvindo, fui assimilando, embora não toque instrumento nenhum, mas eu conheci todo o tipo de música, inclusive música nordestina, Jacques do Pandeiro, Luiz Gonzaga, essa gente toda fez parte, né, da minha formação musical de ouvinte, né? Ô Leci, a gente falando ainda da sua família, não é? Você teve uma criação, você vem de uma família muito humilde, né? Você já disse aqui, contou um pouco da história do seu pai, da sua mãe, o seu Antônio, a dona Leci, que é sua mãe, que carrega o seu nome, o dela, a grafia é com Y, o seu é com I. Exato. A dona Leci era servente, fazia também uma espécie de zeladoria na escola pública. Exatamente, servente moradora. Tinha que varrer mais salas de aula que os outros. Você acabou também estudando, né, no mesmo colégio? Estudei na Escola Equador. Eu estudava durante o dia e à noite eu ajudava minha mãe a varrer as salas de aula. Mas você sabe que eu me lembro de uma entrevista, numa frase, onde você destaca que nós éramos pobres, mas éramos fartos. Era isso mesmo, Leci? Nunca te faltou nada? Graças a Deus. É como eu digo, o pobre, naquela época, né, as pessoas ganhavam muito pouco, mas havia uma dignidade de vida, né? A gente tinha uma mesa que continha carne, tinha legumes, a gente comia bem, a gente comia comida que dava sustância, né? Como a gente dizia antigamente. Não, tem que comer comida que dê sustância. Então a gente sempre comeu ensopadinho, sempre comeu carne assada, cozido, sopa, né? Chamada sopa de entulho, que tinha um pouco de tudo na sopa forte, né? Comíamos, quando tinha aniversário, era uma comida um pouco diferente, mas não fugia daquele cardápio, né? Do cardápio popular. A gente sempre foi alimentado com feijão, arroz, sabe, jiló, quiabo, né? Enfim, vitamina que não era uma coisa como as vitaminas de hoje, mas se pegava a cenoura, o tomate, a beterraba, laranja e batia tudo, passava numa peneira e a gente tomava, e era todo mundo, sempre foi muito forte. A gente nunca teve, graças a Deus, nenhum problema de doença por falta de alimentação. Em dia de pagamento, falava umas coisas especiais ali, uma goiabada, meu pai levava um bacalhau. Ele passava numa loja que tinha ali na Rua da Carioca e chegava com aquele embrulhinho rosa. A gente já sabia, quando vinha o embrulhinho rosa, já sabia o que tinha ali. Era queijo, né? Queijo cuia e goiabada. Não era nem goiabada casca, não, era goiabada normal, mas vinha na caixinha de madeira. Os grandes artistas você já ouvi em casa, né? E depois na Estação Primeira, ali na escola, na quadra, já acabava acompanhando também o carnaval. Mas o cantar, o se apresentar mesmo, se deu onde? Como começou? Era na escola, era em festivais estudantis, era para a família, nessas festas, em aniversário? Onde de fato você começou a cantar, Leci?
A gente cantava no início varrendo sala de aula, né? Eu gostava muito de cantar e varrendo sala. Essa história que poeira faz mal para a voz ou para a garganta é bobagem, né? Porque era uma poeira que tinha, evidentemente, mas eu nunca deixei de cantar. Cantava as músicas que eu ouvia no rádio. Agora, o cantar profissional, ele surgiu bem depois, né? Na verdade, foram os festivais estudantis, né, que eu participei. Na época que eu já morava em outra escola, eu morei na Escola Equador, depois eu fui morar em Pavuna, na Escola Arthur Azevedo, que existe até hoje. Depois eu fui morar na Escola Nicarágua, lá em Realengo. E sempre varrendo sala de aula, sempre lavando os banheiros da escola, mas sempre cantando. E cantando o quê? Os artistas que você ouvia, mas os nacionais, os internacionais? Eu cantava os nacionais, né? Cantava todo mundo. Cantava a música de Ângela Maria, de Dalva de Oliveira, do próprio Jamelão, da Carmen Costa, do Trio de Ouro, né? De Aracide Almeida. Era muita gente boa, né? Muita gente boa naquela época. Depois apareceu Calbi Peixoto. Então a gente cantava um pouquinho de tudo. Músicas do Jamelão. Eu gostava de uma música, se eu soubesse cantar, eu cantava naturalmente. E primeiro a Alessi, intérprete, né? Cantora. E a compositora surgiu tempos depois, não foi, Alessi? A compositora surge nos anos 60, né? Ela surge em, tipo, 68 e tal, porque primeiro eu participei do Bloco dos Beijoqueiros de Realengo. Eu morava na Escola Nicarágua em Realengo, e o Bloco dos Beijoqueiros ficava do outro lado da estação, lá no conjunto, né, do IAPI. E lá no Bloco dos Beijoqueiros, que era um bloco, inclusive, que fazia uma fantasia parecida com a do Cacique de Ramos, nós despontamos como compositora. E um amigo da família, que era da ala de compositores da Mangueira, foi quem teve a ideia de, em 71, né, me levar para me apresentar na ala de compositores. Foi ideia dele. Ele falou, não, você já faz uns sambas aí e tal, vou te apresentar lá na ala de compositores para ver o que acontece. É claro que foi um impacto para a ala de compositores, porque que aquela menina foi fazer lá na reunião? E ele explicou, não, ela já faz samba, já está participando de festival e tal, e eu queria dar essa oportunidade. Então eles mandaram que eu fosse na semana seguinte, levando uma carta para o presidente da ala, explicando os motivos pelos quais eu queria entrar na ala. Eu falei, não, eu não estou querendo nada, estou sendo convidada, né? Eu quero, na verdade, aprender mais com os senhores, né? Porque eu acho que os compositores da Mangueira, para mim, era como se fosse uma faculdade, né? Uma universidade de samba. Diga. E aí eu tive que fazer sambas de quadra durante um ano para poder ter uma avaliação e para poder entrar oficialmente na aula de compositores. O convite quem te fez foi o Zé Branco? O Zé Branco foi quem fez, e quem na verdade, sancionou o negócio foi o José Bragogério, que era o presidente da ala, e mais os 30 e tantos compositores que tinham lá. Mas olha, Alessi, é interessante ver a sua trajetória, né? Entrando já na linha compositora, é preciso destacar que você sempre é uma artista, uma pessoa, uma mulher à frente do seu tempo, né? O que eles chamavam antigamente de pra-frentex, né? Tô falando tudo isso porque, primeiro, pelas suas composições, né? Letras fortes, ácidas, retratando, né, a realidade, a verdade nua e crua do brasileiro, do povo mesmo. Eu era considerada uma cantora de protesto naquela época. Trazendo discussões importantes e que não eram tratadas normalmente. Segundo, que você foi pioneira em muitas coisas. A primeira mulher a entrar na ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira, a segunda parlamentar negra da história da Assembleia Legislativa, né? Então tudo isso a gente precisa mesmo trazer aqui para essa entrevista. Por quê? Dona Ivone Lara, na Império Serrano, ela foi uma pioneira também, não é? Sim, foi bem antes de mim, né? Ela foi uma pioneira, também. Só que ela entregava as músicas dela, as composições, para um primo, para que ele cantasse, para que ele vendesse como sendo dele, né? Ela não podia fazer isso sendo mulher, né, Alessi? Você, nascida 23 anos depois da Dona Ivone, ainda teve que também passar, como você relatou aqui, por um processo de estágio, né? Estágio, foi um estágio de um ano. Na Mangueira. As coisas evoluíram muito pouco, né, Alessi? Com certeza. E graças a Deus, como eu digo, são coisas determinadas por Deus, né? Tempos depois, eu vim a conhecer a Dona Ivone Lara pessoalmente, lá no Teatro Opinião, onde eu fui convidada também para participar do elenco, né, oficial do teatro.
Na Mangueira já começou então a se estabelecer uma conexão mesmo com a quadra, com os compositores todos, não é? Como que era? Hoje é um processo completamente diferente de compositores, são vários ali em parceria. Como que era naquela época, hein, Leci? Fazer um samba para disputar ali uma vaga mesmo, para que aquele samba enredo fosse de fato para a avenida? Não, a parceria existia, mas era assim, parceria de 2, de 3 no máximo, entende? Eram sambas que primeiro que não tinha essa predominância assim do carnavalesco, né? Ele tinha a sua função, tinha a questão da escolha do enredo, enfim, mas não havia essa coisa de sinopse, entende? Era dado o tema, né? Digamos, Monteiro Lobato vai ser o tema desse ano. Então os compositores iam para a biblioteca ou consultavam livros de filho, às vezes que estudava e tal, e ali ele conseguia reunir as informações, a pesquisa que era necessário. Mas era uma coisa muito mais simples, era uma coisa mais da emoção, do talento, do dom do compositor, né? As pessoas não precisavam ter os gastos que tem hoje, porque hoje um compositor, para levar um samba enredo para a quadra, para que ele chegue vitorioso, ele tem que gastar, sabe, um dinheiro assim muito grande, porque é muita coisa, a estrutura é muito grande. Tanto que ninguém entende por que os sambas enredos que tem inúmeras pessoas participando, é que um tem que bancar, sabe, uma coisa, bancar outra, é comida, é bandeirinha, é o ônibus, é fogos, enfim, muitas coisas. E naquele tempo não. Naquele tempo você dava o tema, o compositor ia para a biblioteca, enfim, e saíam sambas fantásticos, né? Os sambas de antigamente, os sambas enredos de antigamente, são sambas que até hoje as pessoas sabem, as pessoas não esquecem. Eram sambas, inclusive, que pequenos em relação aos sambas de hoje, não eram sambas de letra, sabe, imensa, mas que eles conseguiam, sabe, reunir em um pouco espaço uma história maravilhosa. Você vê na Tiradentes, né, do lado do Império Serrano, foi um samba, Monteiro Lobato na Mangueira, Vila Lobos, muita coisa boa, né? Você se sentiu abraçada, acolhida pelos integrantes da escola, da Mangueira ali no seu início, Leci? Sim, porque você vê, depois desse estágio de um ano, em 72 eu já comecei a desfilar na aula de compositores, 3 anos depois eu já entro para o elenco do Teatro Opinião e já começo a ficar mais conhecida, aí já faço um show com outros artistas, enfim, e aí a gente começa a visitar outras escolas, e os compositores tinham assim uma sei lá, eu acho que a nossa relação de amizade ficou muito maior, porque eu cantava a música dos compositores, que tinha compositor que fazia música boa, mas ele às vezes não tinha uma voz legal para poder cantar, e aí eu chegava e cantava a música de todo mundo. Eu chegava lá cedinho no ensaio, né, já organizava o livro de presença, né, que tinha livro de presença nessa época. Quando tinha festa, né, que a nossa festa normalmente era em janeiro, dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião, era a festa da aula de compositores, eu ia para o comércio para poder angariar as coisas para a gente poder fazer a festa, né? Feijoada, o café da manhã, enfim. Eu sempre fui muito participativa nesse aspecto. Falando de carnaval, a gente está falando da Estação Primeira de Mangueira, mas voltar agora para 95, porque teve uma passagem aqui importante, a Acadêmicos Santa Cruz, um desfile que trouxe para a avenida no AMB, aqui em São Paulo, né? Acadêmicos Santa Cruz foi Rio de Janeiro. Foi Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu saí como intérprete, a primeira vez que eu puxei um samba na avenida. É verdade, né? No Rio de Janeiro a gente resgatou esse samba enredo aqui, viu, Leci? O áudio está um pouco comprometido, na época era transmitido pela Manchete, mas tem aqui o registro de Leci Brandão à frente da escola, no comando aí da Acadêmicos de Santa Cruz. Nós confiamos no pé no chão, na nossa comunidade, em vocês, furiões, e vamos mostrar que sabemos fazer um carnaval. Agora é contigo, Leci Brandão, comanda isso e vamos pro campeonato, gente! Vai, minha amiga Leci. Gente boa, bacana, mangueirense famosa.
Cantora mais famosa ainda. Vai meu ritmo, dá licença, maravilha! Tome um banho de arruda com galho de Guiné. Sai fora, olho grande, vou rezar com muita fé. Tome um banho de arruda com galho de Guiné. Sai fora, olho grande, vou rezar com muita fé. E falei, lá vou eu, nas asas da imaginação. Eu sou sim, sou negro, sim, quero cantar. Eu vou abrir meu coração. Os negros africanos aqui chegaram, pelos negros e guerreiros como escravos. A saudade vazia lembrar. O quê? Serviços e costumes a levar. Cantavam e rezavam pra voltar. E daí? E daí? A cultura africana. Saudades, Leci, tá emocionado aqui ouvindo. Demais, eu já podia imaginar tudo, menos que eu ouvi o samba da Santa Cruz, cara. Nossa, foi em 96, se não me engano. Acho que foi bom, entre 95 e 96. Isso aí. Nossa, foi a única vez que eu saí como intérprete de um samba enredo. Me convidaram para sair cantando e a escola recebeu aquele estandarte de ouro de samba enredo. Foi muito importante essa passagem nossa aí. Não, e não só essa passagem, né? A gente, claro, associa muito de forma natural, espontânea até a Alessi Brandão, ao carnaval. E teve uma homenagem que eu preciso colocar aqui. Vou deixar a Alessi emocionada aqui com tantas homenagens, né? Essa aqui foi muito forte, foi um desfile lindo da Mangueira, aconteceu em 2019, com uma letra forte também, homenageando grandes artistas, e foi esse samba aqui que a Mangueira levou para a avenida. Alô, Mangueira! Agora é a nossa vez! Vem comigo! Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas, os teus heróis de barracões, no Brasil que se faz um país que precisa veloz, com perigosas multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas, os teus heróis de barracões, no Brasil que se faz um país que precisa veloz. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso no mesmo lugar, na luta que a gente se gosta. Brasil, eu tenho a Mangueira chegou, soubemos que o livro apagou, desde 1500, sem mais que razão, sem descobrimento, sem sangue, nem título pisado, atrás do herói, e outro lado, mulheres, amores doados, eu quero um país que lançando pensar. Brasil, Brasil, seu nome é Gonçalo, e a tua cara é Coisa linda, né? Esse samba enredo a Mangueira levou para Marquês de Sapucaí uma leitura crítica mesmo da história do Brasil, né? O tema desse samba é a história para ninar gente grande, e a Mangueira recontando o processo de ocupação do Brasil desde o descobrimento. Trouxe ainda, não é, Leci, a figura da Marielle Franco, todas as vítimas de feminicídio. Foi um tema muito atual que a Mangueira trouxe para a avenida, e na letra homenageando Lecis, Jamelão, né? Como que você recebeu esse presente, essa homenagem, hein, Leci? Foi uma emoção muito grande, até porque esse desfile a gente teve a oportunidade, né, de poder desfilar num carro, né, que foi feito exclusivamente para a gente poder homenagear a Luísa Marim. Então eu fiquei duplamente emocionada. Primeiro porque estava ali fazendo um papel importante de uma pessoa muito importante na história da população negra nesse país, e também de poder ter a presença. Foi a última vez que a minha mãe, né, assistiu o desfile de carnaval, porque ela faleceu em 19, logo em julho, e
ela assistiu esse desfile. Eu fiquei realmente muito, muito emocionada no momento em que entrei na avenida, né? Ali naquele carro preto e branco, inesquecível, muito forte. A gente fica realmente, dá uma vontade de chorar, sabe? Da saudade que a gente tem, né? Desse momento. Um momento muito importante na minha vida, e a Mangueira teve um papel fundamental de recontar essa história, né? Essa história do Brasil. Um enredo que ninguém vai esquecer. Ao som, né, de Estação Primeira de Mangueira, saudar aqui os nossos ouvintes que já se manifestam, participam aqui do programa: a Andréia Flores, a Marina Boto, a Maria Fernanda Teixeira, o Fausto Neto, Marco Antônio Ribeiro, o Marcelo Abu, Jorge Camargo mandou mensagem já para cá, Cecília Valverde, Leila de Carvalho Silva, Fernando Camargo Araújo, Thelma Romana, ouvintes da Bandeirantes que estão curtindo muito Samba com Leci Brandão. Vem comigo, Mangueira! E aqui em São Paulo, Leci, você é a madrinha do Tatuapé, Acadêmicos do Tatuapé, é isso? Sim, é uma escola que fez uma homenagem lindíssima, né? Contou a minha história. Foi a primeira escola de samba que falou da minha história de vida, né? De uma forma muito bonita, e que eu tive o prazer de vir num carro, um carro alegórico. Na verdade era um carro que tinha um significado muito importante, que ali estavam as pessoas, estava a minha família, minha mãe, estava o Osmar Costa, estava a Sueli, o presidente do meu fã-clube, Alexandre Batel, e grandes amigos desfilaram, tinha a ala dos amigos da Leci, e eu nunca tinha passado por esse momento especial, por essa homenagem. E a Tatuapé acabou tirando em segundo lugar. A escola já estava há 6 anos, né, no outro grupo, e ela foi para o grupo especial, e depois disso a Tatuapé conseguiu ser bicampeã de carnaval aqui em São Paulo, e a Tatuapé está aí nesse grupo esse tempo todo. E eu até sou chamada de talismã por um dos diretores da escola, mas eu quero agradecer assim profundamente, não só a diretoria, como a toda a comunidade da Acadêmica de Tatuapé, pelo carinho, sabe, pela forma respeitosa que sempre me trataram, e pela oportunidade de eu ter a minha vida contada, né, no AMB. Foi muito importante para mim. Ainda te chamam muito de tia Leci também? Tia, madrinha, tudo. Todo mundo me toma benção, um negócio assim que me comove muito, porque eu tenho muitos afilhados, muitas afilhadas, né? É a forma de eu tratar as pessoas, acho que arremete a isso, né? Eu sou tia de todo mundo e sou madrinha de todo mundo, com muito prazer, e sempre peço a Deus que abençoe, que ilumine, né? Que proteja toda essa gente querida. Leci, se hoje você é ligada muito ao samba, ao carnaval, no seu início, nas suas primeiras composições, isso ainda não era muito evidente, não é? Eu acho que a sua primeira composição era mais uma linha bossa nova, né? Tinha até uma música, me fugiu o nome, do Calbi Peixoto, que era um fox que te inspirou muito também, né? A gente cantava muito no colégio, quando tinha festa no colégio, a gente cantava as músicas do Calbi. Calbi gravou um rock, né, brasileiro. Ele fez quando ele voltou dos Estados Unidos, ele chegou cantando uma música diferente, que surpreendeu bastante. E aí teve uma festa do dia do mestre, 15 de outubro, e eu cheguei lá e resolvi cantar essa música. Eu cantava a música de todo mundo nessa época, né? Falando então, um pouco desse primeiro ritmo aí, das primeiras composições, é interessante, curioso ver que a sua biografia é marcada por alguns momentos-chave de virada. Foram marcados também alguns pontos dessas viradas por grandes amores e também por grandes desilusões amorosas, né, Leci? A sua Sim. primeira composição veio de uma delas, não foi? A primeira vez, a primeira letra? Tema do Amor de Você. É um samba que eu nem gravei, mas ele foi feito por causa de uma paixão. Nunca foi gravado, Leci? Nunca foi gravado. Você tem a letra aí, você sabe? Você pediu uma palhinha. Deixa eu ver. Lembrar aqui. Conversando com a saudade que chegou de você, entendi que só tristeza mora no meu viver. Sem você voltando eu seria mais alguém.
e uma canção toda de paz, toda de bem, eu cantaria pra você, com alegria, com prazer, por saber que você iria ouvir um tema todo seu, o tema do amor que você me deu. A letra é bem simples, tem você a beça, né, na letra, mas foi o primeiro samba, né, que a gente... E foi um mal que veio para bem, né, porque eu acabei me descobrindo compositora, por causa dessa saudade, por causa desse sofrimento. E daí você já começa, então, a escrever as suas primeiras composições, se tornar também referência enquanto compositora, não só como intérprete. E aí a gente chega no Opinião, que você acabou fazendo algumas apresentações pontuais, e depois se tornou parte do elenco fixo ali, do casting fixo de cantoras se apresentando, não foi, Leci? Foi, eu fui convidada pelo Jorge Coutinho, era aquela dupla Bayer e Coutinho, eram os caras que produziam a noitada de samba do Opinião, que acontecia toda segunda-feira. E a imprensa tinha aquele lugar lá como um ponto de encontro. Toda segunda-feira os jornalistas gostavam de ir para a Opinião, e foi onde as pessoas me conheceram. Eu estava cantando na Mangueira, lá no nosso ensaio, e aí o Coutinho me convidou para ir à Opinião na segunda-feira seguinte para cantar o samba Quero Sim, que era um samba meu e de Darcy da Mangueira. E o Quero Sim era um samba de quadra, que quando a gente cantava, a quadra, sabe, vibrava, enfim, era muito bom. Aí eu fui convidada para ir cantar o Quero Sim, lá no Teatro Opinião. 3 semanas eu fui lá cantar Quero Sim. Aí um dia eu falei com o Coutinho, eu posso cantar uma outra música sem ser o Quero Sim? Porque eu tenho outras coisas para apresentar. Ele falou, pode sim. Aí eu fui e cantei Deixa Pra Lá, que foi um samba que o pessoal lá gostou da letra, enfim, porque falava na questão, se você não passou nesse vestibular, deixa para lá, né? Se a sua ideia não pode, deixa para lá. Então era tudo deixa para lá. Mas a letra era importante, que eu dizia o seguinte, deixa para lá, deixa que essa vida... Deixa que a vida é passageira, amanhã será melhor, e você vai ver que a cidade inteira, seu samba sabe de cor, se não tem seresta, mas... né? Se não tem seresta, pois não tem luar, deixa para lá. Se você foi à festa e não pôde dançar, deixa para lá. E aí eu fui apresentando outras músicas e o pessoal gostou das letras, né? Tanto que eu comecei a ser procurada para fazer matéria no Jornal Dia, na Última Hora, os jornais da época, né? Até que surgiu a oportunidade de se fazer um show numa casa chamada Pujol. E esse show tinha Dona Ivone Lara, Roberto Ribeiro, a mãe da Camila Pitanga, que agora me esqueço o nome, tinha o Carlão Elegante, tinha o pessoal do grupo lá da Vila da Penha, que também participou. Então, eles fizeram uma reunião de artistas para apresentar um show chamado Unidos do Pujol. E o Sérgio Cabral, o jornalista Sérgio Cabral, me pediu para fazer o samba enredo do Unidos do Pujol, entendeu? Então eu me lembro que começava que no mês de maio de 1974, o Unidos do Pujol despontou. E aí eu não me lembro do resto da letra. Mas era uma coisa que também chamou a atenção das pessoas, porque a letra, ela continha toda a história de quem participava ali. E foi muito legal ter a oportunidade de conhecer, né, o Roberto Ribeiro, uma das maiores vozes desse país, sambista fantástico, né? E conhecer a Dona Ivone, que a Dona Ivone, nesse tempo, até tocava cavaquinho no show, um negócio fantástico. E aí a gente começou... A Alcione era a cantora da casa. E acabou fazendo também parte do show. E foi nessa época que a gente se conheceu e daí para frente eu só comecei a fazer realmente shows e começa a minha vida musicalmente, sabe? A minha vida de ter, inclusive, oportunidade de assinar contrato com uma gravadora, que foi a Marcos Pereira, que também é uma gravadora de São Paulo. Essa passagem, essa residência artística no Opinião foi fundamental para a sua carreira, né? Esse contrato com a gravadora não foi a sua primeira gravadora, né? A primeira foi a Marcos Pereira. Foi a Marcos Pereira. Marcos Pereira foi a primeira gravadora. Aqui em São Paulo, né? Era de São Paulo. Aquela passagem pela... Copacabana? Não, pela Polydor. Foi depois. Foi bem depois. Foi depois. Foi a seguinte. Primeiro foi a Marcos Pereira. Em 76 eu fui para a Polydor.
Então foi a segunda gravadora. Segunda foi a Polydor. Foi a segunda gravadora. Né? Exato. Que não teve uma passagem muito marcante de boas lembranças de lá, né, Leci? Não tudo. Mas na hora que eu tive que fazer um novo trabalho, que foi exatamente em 1981, que na hora que eu apresentei o repertório, o meu repertório ele não foi aprovado porque eles entenderam que eu tinha um repertório com letras muito sérias, que eram coisas que naquele momento não eram interessantes, entendeu? Para o mercado, né? Que hoje tudo agora é um mercado. Quando eu falei que você era para a Frentex mesmo, porque naquela época a Alessi datilografou uma carta pedindo desligamento da gravadora. Sim. Ficou um tempo sem gravar, quase 5 anos, e depois a Copacabana aceitou o projeto, comprou a ideia da Alessi, as músicas também. Essa aqui é uma faixa que tem nesse EP lançado pela Copacabana, que só tem hits, né? A Alessi já falou no começo do programa 3, vou tocar uma delas aqui. Quero ver você sambar, quero ver você sambar, como sambou papai, quero ver você dançar, como dançou mamãe. Quero ver você sambar, como sambou papai, quero ver você dançar, como dançou mamãe. Papai sapateou o gostoso miudinho, mamãe dançou com ele de rostinho coladinho. Papai sapateou o gostoso miudinho, mamãe dançou com ele de rostinho coladinho. Mamãe foi baiana festeira, papai foi grande pagodeiro, olha aí. Mamãe foi baiana festeira, papai foi grande pagodeiro. E mamãe me contou que foi num pagode que só terminou quando o galo cantou. Papai tava lá, mamãe dançou, papai viu mamãe se amar. Foi uma sequência de hits nesse EP pela Copacabana, não foi não, Alessi? Foi. Começou com Papai Vadiou, que é de 2 compositores que já falecidos, né? Rod e Gaspar do Jacarezinho. E em seguida veio Isso é Fundo de Quintal, tanto que eu não gravei em 1986. Eu já fui gravar só em 87, porque esse LP realmente ele estourou, foi uma coisa assim fantástica, né? Isso é Fundo de Quintal foi, assim, eu posso dizer que um dos maiores hits da carreira, né? Samba meu e do Zé Maurício. Depois veio Maria de um Só João, que é uma música do nosso querido Arlindo Cruz e do Franco. O Franco também já é falecido. Aí, em 86, nós não gravamos porque estava tudo assim, tudo que tocava saía. E aí, em 87, nós lançamos o LP Dignidade, cujo sucesso foi Só Quero Te Namorar. Uma música que tomou conta do coração das pessoas. Muita gente casou, noivou, enfim, com essa música, né? Só Quero Te Namorar. E também tinha um samba que era o talento de verdade, que já também a gente mostrava a questão da palavra mulata, né? Enfim, colocava a questão da mulher negra, enaltecendo a mulher negra. É um samba que fala na saudosa Ruth de Souza, fala em Winnie Mandela, em Benedita da Silva, né? Fala na mãe da favela. Tivemos também nesse mesmo disco Fogueira de uma Paixão, do nosso saudoso Luiz Carlos da Vila, né, do Assir Lopes e do Luiz Carlos da Vila, e também Arlindo Cruz. Fogueira de uma Paixão, uma das músicas que mais as pessoas pedem quando a gente vai fazer show, enfim. Então foi uma sequência de músicas que deram para a gente um posicionamento dentro do mercado de disco muito bom, porque 85, 87, aí em 88 eu ganho o disco de ouro, né? É outro LP que veio com Olodum Força Divina, Café com Pão. Café com Pão era inclusive prefixo de vários programas de rádio. Por isso que eu digo a você que o rádio foi fundamental na minha vida, né? Acorda, meu amor, é hora de levantar, tem café com pão torrado, só falta você provar, e por aí vai. Isso, meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Diz! O que é isso, meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. E lá vem o Sereno trazendo um recado do Guirani, quem contando pra gente vira presidente vai chegar aqui.
Ao som de Leci Brandão, mandar um abraço aqui para Adriana Duarte, Vera Pirillo, Carlos Castral, Leonor Braz, Elis Freitas, a Silvia Stanzioni, a Penha, Luciene Guimarães, Margarete Oda, o Odair Saraiva, Vera Campos, a Liliana Nagano, todo mundo aqui sintonizado, acompanhando, sambando com Leci Brandão, a Loreta Bellini de Santana, a Nádia Bacanelli, o Ricardo Sanches, Toninho Escatena, um beijo pra você, obrigado pelo carinho, Marina Queiroz, professor Milton Filho, Silvia Crisante, Alessandra Barley, vamos de samba com Leci Brandão. Com a cara de anjo tocando seu banjo, Arlindinho Cruz, e Dona Ivone lá, essa joia tão rara, tão cheia de luz, e lá vem o Som Penha fazendo harmonia com seu cavaquinho, vai versar um partido com um cara chamado Zeca Pagode. Ouvido na Bandeirantes, 85 anos. Conhecer a história. Ontem. Para compreender a construção do nosso tempo. Hoje. E estarmos preparados para o que vem pela frente. Amanhã. Há de ser sempre aquele avalista de nossas esperanças. Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, é a principal referência do espiritismo kardecista no Brasil. É autor de vasta obra literária que ultrapassa os 400 livros psicografados e traduzidos para vários idiomas, com vendas superiores a 25 milhões de exemplares em diversos países. Toda a renda foi repassada a instituições de caridade com registro em cartório. E Chico Xavier também nunca aceitou receber pelos atendimentos mediúnicos. Em 1981, ele esteve em São Paulo, em um evento em favor de entidades assistenciais e foi ouvido pelo repórter Newton Flora, da Rádio Bandeirantes. Nosso abraço de fraternidade, especialmente aos nossos irmãos enfermos, àqueles que se sentem desconsolados, àqueles que se sentem tristes, abatidos, na certeza de que Jesus, o nosso Divino Mestre, há de ser sempre aquele avalista de nossas esperanças. E por isso mesmo, neste chá de beneficência, que muito alto nos fala aos corações, nós enviamos, através do nosso querido amigo Bandeirantes, o nosso abraço repetido de solidariedade com os nossos melhores votos de paz e felicidade a todos, em nome de Deus. Nascido em abril de 1910 na cidade mineira de Pedro Leopoldo, Chico Xavier morreu em Uberaba no dia 30 de junho de 2002. Ao longo da vida, fundou ou ajudou a manter 2.000 obras sociais. Nossa missão: registrar e noticiar os fatos relevantes e que são importantes para você. Da política, da economia, entretenimento e esportes. Pelos nossos microfones, informar, divertir, emocionar e sempre te fazer companhia. Se chegamos até aqui, foi graças a você. #gratidão. Rádio Bandeirantes. 85 anos. Trânsito. Na Marginal do Tietê, o trânsito é bem lento agora no sentido da rodovia Ayrton Senna, entre a rodovia dos Bandeirantes e a ponte da Freguesia do Ó, porque há trabalhos de manutenção ali pela pista central que acabou ficando fechada agora pela manhã. Então o motorista só tem a pista expressa, que está carregada, e a pista lateral para passar pelo desvio, por isso está difícil por ali. Depois tem lentidão na altura da Casa Verde e na altura do estádio do Canindé. Para Castelo Branco, lentidão da ponte da Vila Maria até a ponte da Vila Guilherme, pela pista expressa, depois melhora. Tudo que a vida pede, pede Casas Bahia. A vida pede muitas experiências, a vida pede muita tecnologia. Visite a nova Casas Bahia na Marginal Tietê. Tudo de bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes. Vem por fora, Hamilton, faz a ultrapassagem. Hamilton sensacional. Fórmula 1 2022, vem aí. Nossa dobradinha com a TV Band é só pódio. É o Brasil inteiro aqui na Band. A informação mais completa que você vai encontrar. Não tem outra. Uma última volta impressionante, incrível em Abu Dhabi. As emoções de cada prova. Se tirar pelo ano passado, vai ser para acompanhar de pé. Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Felipe Giafone, Max Wilson, Mariana Becker. Nossa equipe na pista.
em março começa. Dia 20 é o Grande Prêmio do Bahrein. Vamos colados com a Band para trazer a melhor cobertura. Oh my God! Fórmula 1 2022 na TV Band e na Rádio Bandeirantes. I love you so much. Trânsito. Condição da rodovia Castelo Branco, para quem vai no sentido do interior agora, bem carregada ali na passagem pela Polícia Rodoviária no quilômetro 24 até o 25 em Barueri, pela pista lateral e pela pista central. Depois no pedágio no 32 tem redução da velocidade também. Para a capital paulista o caminho é bom. Se o mundo mudou, sua história também pode mudar. Faça sua pós-graduação na Unisa com a isenção da primeira mensalidade. Inscreva-se em unisa.br. Unisa, aqui a história é outra. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Destaque do caminho do motorista pela Avenida do Estado no sentido da Marginal do Tietê, ruim na passagem pela Avenida Tereza Cristina até a Praça Alberto Leão e em toda a extensão do Parque Dom Pedro II até a Rua São Caetano. Para quem vai no sentido do Ipiranga, lentidão da Cruzeiro do Sul até o Mercadão. Se o mundo mudou, sua história também pode mudar. Faça sua pós-graduação EAD na Unisa com isenção da primeira mensalidade. Confira o polo mais próximo em unisa.br. EAD Unisa, aqui a história é outra. De alto-falante no morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse em Mangueira, que existe outro Zé do Caroço, pra dizer do mapa desse moço, carnaval não é esse colosso, minha história é raiz, é madeira, mas é o morro do pau da bandeira de uma Vila Isabel verdadeira, que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai minha gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Que hino, Leci Brandão, uma música de resistência, a voz de muitos sem vozes, não é? A voz dos moradores das comunidades, a voz da favela, um marco na sua carreira e que justamente por conta disso, né, é que a gente conheceu a história de vida do José Mendes da Silva, o Zé do Caroço, né, Leci? Isso aí. Eu gosto, é muito importante. Você não tem ideia do quanto eu fico feliz de ser entrevistada por uma pessoa, né? Danilo, você pesquisou mesmo, você foi fundo na nossa história. Muito obrigada mesmo. Não, eu te falei que essa música faz parte mesmo da minha playlist e que letra, não é? Contar um pouquinho aqui para o nosso ouvinte, né? Detalhar esse bastidor. Quem é José Mendes da Silva? Quem foi, melhor dizendo, né? Teve até um documentário muito bacana que realmente mostra um pouco do que o Zé do Caroço fez para a comunidade ali do Pau da Bandeira. Ele instalou um serviço, justamente é o que você canta na letra, um serviço de alto-falante. Ele prestava serviço para a comunidade, avisava de enchentes, de tempestades. É isso, Leci? Isso, matrículas abertas, vacinação, tudo. Que é essa coisa do serviço de alto-falante, na verdade, eu conheci isso quando eu morava na escola Arthur Azevedo, lá em Pavuna. Tinha um serviço de alto-falante que era no bairro colado da Pavuna, que é São João do Meriti, e a gente escutava, né, os anúncios que eram dados de coisa do povo ali do lugar, né? O serviço de alto-falante sempre prestou realmente um serviço à comunidade. Seria a rádio comunitária, né, que tanta gente reclama, enfim. Eu tenho um amigo, né, o Cláudio, que ele morava na rua Petrocochino. A rua Petrocochino é uma rua que o final dela dá para a subida do Morro do Pau da Bandeira. E ele me contou essa história da pressão que estava tendo lá na rua, no bairro, porque tinha uma pessoa que morava num prédio na Petrocochino que estava reclamando por causa desse serviço de alto-falante.
porque começava justamente perto do horário, o horário da novela. Naquele tempo a Globo tinha... a novela começava às 8 horas, né? 20 horas, 8 horas da noite. E aí estava atrapalhando acompanhar a novela por causa do serviço de alto-falante. Mas o serviço de alto-falante era fundamental para as pessoas daquela comunidade, entendeu? E aí eu estava vindo do Leme, estava vindo da Zona Sul, eu me lembro como se foi em 1978, dirigindo, aí veio, que Deus sempre fez isso comigo, né? Sempre mandou letra e música junto. Eu acho que é um transe que eu tenho na minha vida, nos momentos que eu faço música, porque como eu não tenho nenhum instrumento, né, de harmonia, a minha mão, como eu também não sei tocar, eu posso dizer que o gravador sempre me ajudou, né? E naquela época era um gravador, aquele gravador Panasonic, o tijolão, que eu sempre estava comigo. Aí eu estou dirigindo e veio essa ideia, sabe? Um serviço de alto-falante. Eu fui compondo a música e quando eu cheguei na Tijuca, a música estava praticamente pronta. Eu coloquei tudo no gravador para não esquecer e até coloquei para ser apresentada no meu repertório para 81, né? na Polydor. Mas não foi aceito e tal. Não só essa música, como outras também. Eu tinha o Deixa, enfim. E aí não aceitaram. Eu fiz a tal cartinha, né, datilografei uma carta, pedi demissão, porque eu achei uma falta de atenção, de carinho, de respeito, de tudo. E fiquei esperando que Deus me desse a oportunidade. Essa oportunidade veio em 85, que é quando eu gravo, né, o Zé do Caroço. Depois de 78, ela só foi gravada em 85. E depois ela foi regravada pela primeira vez pelo Arte Popular, né? Depois do Arte Popular teve a gravação do Seu Jorge, teve a gravação da Mariana Aidar, teve gravação do Revelação, que na verdade o Revelação pegou essa música e tornou assim um sucesso nacional, que eles estavam estourados naquela época, né? Eu me lembro que no verão de acho que 2001, foi a música mais tocada nos bares, nas praias e tal. Eles estouraram a música no Brasil, isso eu devo ao Revelação. Depois o Seu Jorge também gravou, junto com... Anitta, né, gravou. Tem várias regravações, tem até rock. Eu não me lembro agora qual é o grupo que gravou, mas um grupo do Rio de Janeiro de rock gravou o Zé do Caroço. É uma coisa que eu fico perguntando a Deus... Como é que isso pode acontecer, né? Uma coisa que foi censurada e que depois deu uma outra... Depois do segundo milênio, a partir de 2000, a música teve outra trajetória. Porque, bom, você fez em 78. E foi estourar mesmo, né? Ganhando outros voos a música a partir de 2000. Me lembro muito da Mariana Aidar, uma querida, cantando em show. Zé do Caroço, muita gente mesmo, mas é um hino. E esse documentário, para o ouvinte que tiver interesse, é só pesquisar o documentário que conta a história do Zé do Caroço. Ele tinha esse apelido, né, Leci, por conta de algumas doenças que ele tinha nas articulações. Exatamente. Esse caroço. Vocês chegaram a se conhecer onde? Sim, ele foi num show meu no Teatro João Caetano. Aqui em São Paulo? Não, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, e foi lá, foi muito bonito, porque era aquele evento 6h30, né? Que sempre que eu lançava um disco e tal, eu ia para o 6h30, ficava uma semana lá. E num desses shows que a gente fez, o Zé do Caroço esteve no palco, foi lá, foi apresentado. Saiu matéria nos jornais na época e tudo. Ele faleceu no início dos anos 2000. Sim. E que bom que teve a oportunidade de ver a história sendo retratada numa letra, numa música, num hino mesmo. Vamos colocar mais um trechinho aqui para o nosso ouvinte. Margarida Alves no nosso chat do YouTube acompanhando, mandando um beijo para Alessi Brandão, Sérgio Bonfá, Carlos Borba
Eduardo, Edson Silva, Leatrice, a Sandra Braga, a Kátia Martins, Luiz Antônio Germano, Edson Marino, Arthur Brito, todo mundo no ritmo de samba nesse final de semana com o Leci Brandão, a Cida Luz Zulmira também aqui conosco, Anísio Ferreira, Rosimeire Dias, professor Nelson Valente já mandou mensagem para cá, Leonardo Calandrino, Ruterli Alves, Luísa de Jesus Silva, e tem pergunta, olha só, para Leci Brandão. Guilherme Oliveira separou aqui uma mensagem para Leci Brandão, vamos ouvir aqui. Meu nome é Carlos Freitas, sou da cidade de São Pedro, interior de São Paulo. Quero mandar um grande abraço para Leci Brandão, essa dama do samba. Sempre curti Leci Brandão, curto e vou continuar curtindo, porque é música da melhor qualidade. Parabéns, Leci, um abraço, fica com Deus. Que Deus te abençoe, obrigada de coração. Bom dia, Danilo. Há muitos anos eu encontrei com a Leci Brandão, ela fez uma apresentação no Museu do Ipiranga e eu trabalhava na época na prefeitura e tive a honra de poder filmar no palco. Fiquei impressionado e passei a admirar esta extraordinária cantora e artista pela competência, humildade, carisma, talento. Sou fã incondicional, muitas bênçãos a essa pessoa maravilhosa. É o José da Silva Leitão, do bairro Ipiranga, viu, Leci? Puxa, muito obrigada, Zé. Ipiranga é um pessoal que a gente está sempre com eles, né? Afinal de contas, é ali perto de Heliópolis, né? Então a gente tem assim uma afeição muito grande. Ipiranga, inclusive, tem uma escola de samba, né? Que a gente também teve a oportunidade de frequentar ensaios, enfim, né? E é muito importante, sabe, o Danilo, quando você recebe, né, você ouve palavras de carinho. Eu quero até lembrar que quando eu falei que o Zé do Caroço também teve rock, tem a banda Canto Cego, uma banda de rock chamada Canto Cego, eles que gravaram o Zé do Caroço, né? O nosso produtor Juliano Souza já me ajudou aqui, porque eu não lembrava, muita gente que gravou o Zé do Caroço. Olha, tem mais mensagens aqui do Manuel Reis Gouveia, Helenita Ribeiro, Dirnei Vieira, Maria Lúcia Corral, e uma pergunta, olha só, do nosso ouvinte final de telefone 0797, não deixou o nome infelizmente, mas ele está aqui online e pode mandar aqui. Gostaria de saber da Leci Brandão, que sou fã, se o carnaval ficou muito comercial. É claro, né, que a gente tem que reconhecer que mudou, os tempos mudaram, né? E, consequentemente, o carnaval também mudou. A gente não pode querer... Eu sou saudosista, né? Porque eu sou suspeita, porque eu tenho muita saudade da época que eu conheci carnaval. Eu gostava daquele carnaval que o povo realmente podia participar, podia assistir. Quer dizer, não tinha... arquibancadas, não tinha nada, tinha uma corda, o povo ficava em volta. Hoje não é mais possível fazer isso, mas era uma delícia, porque a gente podia levar o lanchinho, né? Podia levar o seu sanduíche, o seu cachorrinho quente, enfim, que estava frio já na hora de comer, mas não tinha problema, tinha o direito de você comprar uma perinha gelada, comprar uma fruta, enfim, porque todo mundo podia se divertir naturalmente, né, no carnaval. Mas a coisa foi crescendo, foram construídos os sambódromos, né? Então tudo isso se remeteu à questão comercial, e a partir do momento que você tem que fazer merchandising, tem que ter patrocínio, tem que ter uma série de coisas, tudo se transforma, né? A transformação já começa dentro da própria escola de samba, que era uma coisa muito natural, uma coisa muito mais familiar, enfim. Não que ela deixasse de ser. O carnaval das escolas de samba que eu estou falando, ele continua a família, mas nem todo mundo tem a oportunidade de poder desfilar, de poder, sabe, se divertir, se poder se distrair. Tudo agora depende de dinheiro, da sua condição financeira. Então ficou muito, muito complicado. Ou seja, alterou o samba enredo, né? Alterou o desfile, alterou o local do desfile. Tudo mudou. Enfim, o mundo está mudando. A única coisa que a gente espera que não mude é a presença da ala das baianas, né? E que as alas de comunidade e que as baterias continuem sendo quesitos
que sejam importantes dentro de um desfile de escola de samba, dentro da escola de samba, que não precisa necessariamente participar de desfile. Ela pode passar, sabe, no seu bairro e levar alegria para as pessoas, cantar o seu samba enredo. Eu acho que tudo isso vale, tudo isso vale. Temos um carnavalesco aqui no estúdio que está com ouvidos atentos aí, acompanhando essa palestra de Leci Brandão. Lucas Josino, que acompanha e faz de perto o carnaval aqui em São Paulo, viu, Leci? Sim. Está aqui para te mandar um abraço, bater um papo depois. Mas antes, a gente pincelou aqui ao longo dessa entrevista vários momentos marcantes da sua carreira, muita música, o samba, e falar também aqui para o nosso ouvinte que desde 2010 você vem se dedicando também à luta, né? Na Assembleia Legislativa, não é, Leci? Foi mais uma coisa que o povo de São Paulo transformou a minha vida, né? Não que eu tivesse procurado a política, né? Foi um convite que eu recebi e eu só aceitei esse convite depois de ter feito assim muitas perguntas, né? Dentro do meu universo particular, né? Ou seja, a minha questão de religião. Eu procurei saber o que era isso, porque afinal de contas eu não pretendia, nunca pensei nem nada, não que as pessoas... Olha, se você tem música assim, você fala de tema assado, você está sempre defendendo A, B e C, eu acho que você deveria entrar na política. Eu digo, não, deixa eu ficar no meu samba, tocando meu pandeiro e tal, que eu já represento as pessoas. Mas foi uma coisa que, na verdade, o meu anjo de guarda me deu um recado para que eu entrasse nesse desafio e que eu tinha mais uma coisa para fazer. Eu tinha mais uma missão, mais um compromisso com a vida, com o povo principalmente, e eu aí resolvi aceitar. Nós estamos já no 3º mandato, né? Dizer que a vida na política não é uma vida fácil, é uma vida em que você tem que ter muita atenção, muita responsabilidade, e você tem que entender que o legislativo é para você ter todo o compromisso de criar leis que sejam de acordo com tudo aquilo que o povo precisa, que o povo reivindica, né? E como eu sou uma pessoa que vem de uma história de humildade, de pobreza, sou mulher negra e que sei o que é preconceito, o que é luta, sei o que acontece no Brasil atualmente, sei de todas as dificuldades que a gente enfrenta, eu procuro ter, né, um comportamento, uma atitude, uma caminhada que tenha a ver com as minhas ideias, com a minha cabeça, uma cabeça que está sintonizada com as coisas que o povo quer, que o povo precisa, apenas isso. E deu para conciliar também, não é, Leci, o trabalho na Assembleia com a carreira artística, claro, diminuindo um pouco aí o ritmo de shows, mas deu para conciliar tudo isso. É só seguir a Leci Brandão nas redes sociais, @Leci Brandão no Instagram, lá tem o site, tem o telefone para contato, tem os projetos todos que a Leci apresenta. Na minha mão aqui um CD, ao vivo Leci Brandão, Eu Sou Assim. Tem um pupurri aqui que ela já abre, rasgando aqui esse CD aqui, não é, Leci? Canta Minha Gente. Tem o... Tem o Zé do Caroço também nesse CD. Tem a faixa 3 aqui, Zé do Caroço, Fogueira de uma Paixão, Barco à Vela. Tem a música dos professores, Anjos da Guarda. É verdade, o Thiago aqui já se manifestou aqui do nosso suíte, que gosta muito dessa faixa, dessa canção, essa homenagem aos professores, e a agenda de shows nessa retomada também agora, com todos os cuidados, protocolo, carteira, passaporte de vacina, máscara, né, Leci? Aquela história, né? Eu acho que eu, principalmente, tenho que chegar nos lugares, sabe, já levo o meu atestadozinho, que eu já tomei todas as doses. Foi uma pessoa que durante essa coisa da pandemia eu realmente fiquei guardada, porque eu sou grupo de risco, né? Então não ia levar nada de ruim para as pessoas. Acho que a gente tem que entender que essa pandemia ainda está aí, ela ainda existe, as pessoas têm que vacinar, as pessoas têm que levar as crianças para serem vacinadas. Eu respeito muito a ciência, eu respeito a saúde, não só a minha, como de todas as pessoas, e acho que tem que ter paciência, tem que entender que isso está acontecendo no mundo inteiro, e o Brasil, sabe, tem que ter um comportamento, uma postura de
evitar, sabe? Não pode chegar e dizer que a vacina é ruim, fazer movimentos, né, através das redes sociais para que as pessoas não sejam estimuladas a tomar a vacina. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a gente tem que tomar a vacina sim, porque se ninguém tomasse vacina, já tinha muita gente aí, sabe, morta, né? Então, se diminuiu essa coisa dos óbitos, é porque a vacina existe. E que todos os profissionais de saúde, nosso aplauso, nosso reconhecimento para eles, todo mundo que trabalha com saúde, seja quem for, porque estão salvando a vida, não só dos brasileiros, como de muita gente. Muitos ouvintes aqui acompanhando o Leci Brandão ao vivo na Rádio Bandeirantes, o Ivaldo Lucena, a Facamil, a Rita Siqueira, a Ana Maria Moraes, que é lá de Santos, viu, Leci? A Odélia Vito, a Cláudia Rosana, Maria Neliane Dias, Silvia Carline, a Estela Montenegro, Carlos Roberto Teodoro, e tem mais uma mensagem de áudio aqui para Leci Brandão. Leci Brandão, muito prazer estar ouvindo você, e tive o prazer de tocar nos meus programas de rádio. Hoje em dia estou parado, mas sou locutor de rádio. Muito obrigado pelas suas músicas, que me deu muito prazer de tocá-las nos meus programas, sempre, viu? Te adoro sempre, vou te adorar bastante ainda. Sabe por quê? Porque você é 10, você canta, você encanta. José Colombo, São Bernardo do Campo. Ô Zé Colombo, muito obrigada, viu? Você que é de São Bernardo do Campo, uma cidade que a gente gosta muito, tem grandes amigos aí, pessoas queridas em São Bernardo do Campo, e obrigada por tudo que você fez para dar manutenção no nosso trabalho. É como eu disse para o Danilo, eu sou uma pessoa forjada no rádio, eu toquei muito em rádio, tenho muita saudade de que essa coisa do rádio hoje, eu não sei como é que a mídia está tratando, mas eu sou fã de rádio, porque o rádio está em qualquer lugar. Você está em casa, você tem rádio, está no carro, você está na feira, enfim, qualquer lugar que você esteja, você tendo um rádio, você está sabendo das coisas, e o rádio é uma coisa de muita emoção, é uma coisa de muito carinho, é um afeto que eu tenho por todos os radialistas, os apresentadores, né, que tocaram nossas músicas, botaram nossas músicas em introdução nos seus programas. Isso é fundamental. O ouvinte liga, te manda uma mensagem, é bom demais, é bom demais. Leci, quero agradecer aqui também o Juliano, viu, pela ponte aí, pelo carinho, pela atenção. O Osmar Costa, mandei muitos WhatsApp para ele aí para negociar aqui essa entrevista, mas todo mundo muito simpático, atencioso, e quero, claro, agradecer você pelo carinho, viu, pela participação aqui no programa, por nos presentear com o seu samba, com a sua arte, com a sua história. Obrigado, viu, Leci? Muito obrigada, Danilo. Obrigada também à sua produção. Obrigada aí à Band, né, que é uma das emissoras mais importantes desse país, uma emissora, inclusive, que está sempre de braços dados com toda essa questão aí da fome, do movimento, para poder levar doações aí para as pessoas, enfim, né? Mandar um abraço aí para a turma da CUFA também, que a gente sabe que está sempre de braços dados com vocês, e para o pessoal aí do movimento negro, né? São muitas pessoas voluntárias que estão fazendo um trabalho fantástico, trabalho digno de aplauso e do reconhecimento de todo mundo. Aos ouvintes, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela sintonia. Lembrar que mais tarde eu volto com o Antenados às 9 horas da noite, hoje recebendo Juca de Oliveira e Léo Stefanini, que estão em cartaz aqui em São Paulo com o espetáculo A Flor do Meu Bem Querer no Teatro Opus Frei Caneca. E também tem um bate-papo com a Cris Poli, pedagoga, escritora, palestrante, que é a nossa eterna super nani nessa edição do Antenados. Vamos sair, é claro, com música nesse encontro de Leci Brandão e Alcione. Até mais, muito obrigado. Tchau, pessoal. Não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai dançar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas
quer se mostrar. Ah,